Olá, meu nome é Valéria e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ciências. Hoje nós vamos recapitular um pouquinho da aula passada. Então nós vimos o quê? Sobre energia elétrica, então nós vamos ver um pouquinho sobre como essas energias elas vão ser transformadas, as fontes de energia vão ser transformadas em energia elétrica. Então, se essa energia elétrica ela pode ou não pode ser calculada, como que ela é calculada, elétrica vem do quê? Então, hoje, vem com a gente que a gente vai aprender mais um pouquinho. Sobre essas energias, então, relembrando um pouquinho da aula passada, a gente viu que nós temos fontes renováveis e não renováveis de energia. E que tínhamos uma principal energia, uma fonte de energia, que era a matriz elétrica da nossa nação, que são as hidrelétricas. E como que essas hidrelétricas, então, elas vão transmitir a energia ao longo desses fiozinhos que a gente nem imagina o que acontece ali dentro. Então, aqui, essa transmissão de energia elétrica, ela acontece, relembrando lá, então a água passa pelas turbinas, as turbinas chegam no gerador, o gerador faz uma captura dessa energia e ela transmite para o quê? Para as linhas ou torres de transmissão. Então, dependendo do local onde você mora, você vai observar que existem várias torres assim nas ruas aí da sua casa. Então, essas torres de transmissão, elas vão pegar e absorver, elas são de alta tensão, elas podem então ter de 127 volts a 220 volts, que faz você imaginar. Quando você coloca um eletrodoméstico lá na tomada, ele está a 120, dependendo a 120 onde você mora, ou a 220 volts. Então, esses 127 e 220 volts é a tensão que está ocorrendo naquela região, a tensão elétrica. E da onde vem essa tensão? Das torres de transmissão de energia. Passando por essas torres de transmissão, nós temos subestações. Essas subestações, o que acontece? Então, a energia vem das torres de transmissão, ela chega ali nessas subestações. Nessas subestações ali, vai ter ali um transformador, Então, aquela energia veio bruta lá da hidrelétrica, chegou ali num transformador. Esse transformador, ele vai dividir essa energia, Então, ela está uma energia bruta, uma energia grande, ele vai fazer com que os fios ali de alta tensão, eles se dividam, essa quantidade de energia que está chegando. Depois das subestações, nós temos ali as linhas de distribuição. Então, ali, relembrando, tem a usina, o gerador, chega lá nas torres, chega ali nos meios de transmissão, e daí nós temos as linhas de distribuição. E aí, o que acontece? Aqui nós temos ali no primeiro parágrafo, informando que as subestações também são utilizadas para reduzir a tensão e reparar a energia elétrica para as linhas de distribuição. Então, como eu falei, a energia ela é armazenada e vamos reparar para ver aonde vai ser destinada essa energia. Então, tem locais, em áreas comerciais, por exemplo, que demandam de mais energia, vai ter o quê? Então, mais alta tensão do que em áreas residenciais. E aqui, só para relembrar como que fica, nós no capítulo anterior vimos que a energia é capturada lá na hidrelétrica. Essa energia capturada, como eu falei, passa pela turbina, que vai para o gerador. Esse gerador passa para a subestação, Então, ali tem as torres de transmissão ali, a subestação que vai destinar para onde vai a energia, e aí as linhas de distribuição, onde vai ter mais tensão e onde vai ter menos tensões ali de energia para poder chegar à residência. E aí, nós vamos ver agora alguns exemplos
de como que essa energia ela chega, né, nos locais. Por exemplo, nós temos a energia, né, como eu falei, a energia cinética, a energia do movimento, a energia potencial, que é a energia armazenada, e essas energias, elas podem ser transformadas em energia elétrica. Tá? Então, como que acontece isso? Essa energia armazenada, quando a gente fala elétrica, vem de eletricidade. Eletricidade vem de elétrons. Tá? Então, aqui, esses elétrons, eles ficam ao redor de um átomo. Né? Então, você já ouviu falar sobre átomo? Átomo é aquilo que vai gerar uma molécula. Tá? Então, toda vez que eu olho numa tabela periódica, dentro dessa tabela periódica, existem lá vários números. Esses números, eles indicam a quantidade que tem, primeiro, de massa, né, que aquele elemento químico possui, e tem a quantidade ali de prótons e elétrons. Tá? Então, a carga elétrica é uma propriedade de partículas elementares que compõem o átomo. Você lembra então o que são átomos, né? Então eu falei que átomos são partículas que vão pegar e formar moléculas. Então são estruturas básicas que formam todas as substâncias que conhecemos. Tá? Então, por exemplo, o sódio. O sódio, na tabela periódica, o elemento químico, ele tem o símbolo de Na. Esse sódio, ele vai possuir vários átomos. Né? Outro exemplo, o cálcio. Né? Então, o cálcio também está na tabela periódica. Ele também possui elétrons, potássio, enfim. Se a gente pegar todos os elementos químicos da tabela periódica, eles vão possuir átomos e uma quantidade diferenciada de elétrons. Todos eles são constituídos, todos nós somos constituídos por átomos. E esses por partículas chamadas de prótons. Né? Então, prótons, elétrons e nêutrons são as três partes principais de um átomo. Em especial, os prótons e os elétrons são partículas que apresentam a carga elétrica positiva e a negativa vai ser, né, os elétrons. Os nêutrons são partículas sem carga e os prótons, carga positiva. Tá? Então, toda vez que a gente olha aqui, ó, um átomo, ele é formado por prótons no seu interior, por nêutrons que não têm carga e por elétrons que vai possuir ali a carga negativa. Tá? Então, como exemplo, então vamos dar um exemplo aqui. Pensa lá naquele teu amigo que só fica lá copiando a lição e não faz nada. E aí ainda por cima fica reclamando da vida, fica em volta de você. Ele está se comportando como o quê? Como um próton ou como um elétron? Como um elétron, né? Então ele está com uma carga negativa, né? Então ele está ali só querendo fazer algo ali ruim, fica atrás, né? E você fazendo tudo certinho, respondendo as questões, você está se comportando como um próton, que possui carga positiva. E aquele que não sabe para onde vai, né? Vai conforme a música, aquele se comporta como um nêutron. Né? Nêutron não tem carga nenhuma, tá? Então ele é zerado. Como que nós podemos, na prática, né, perceber isso? Qual é a energia empregada sobre isso? Tá? Então, por exemplo, faz de conta que a gente encontra uma esfera metálica. Essa esfera metálica, se ela estiver neutra e se encontrar com uma esfera eletricamente negativa, ela vai ficar que tipo de carga? Então, imagina só, tem uma esfera totalmente neutra se encontrando com uma esfera eletricamente negativa. Essa esfera que está neutra, ela vai se tornar negativa, tá? Porque o nêutron, ele dança, como eu falei, conforme a música, né? Então ele não tem carga nenhuma, mas se ele estiver perto de um próton, ele fica positivo. Se ele estiver perto de um elétron, ele fica negativo. E esses átomos aqui, ó,
né? Então, como eu falei para vocês, nós temos, né, esses elétrons vão formar a eletricidade, tá? Então, toda vez que eu vejo a palavra eletricidade, vem de elétrons, esses mesmos aqui que a gente está vendo que tem a carga negativa. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente já ouviu muitas vezes falando assim, que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, por que isso? Porque o elétron, ele fica girando ao redor de um próton. Tá? Então, toda vez que o elétron está ali, ele está girando ao redor de um próton porque ele está se sentindo atraído por este próton. Tá? Então, ali, pensa lá você que esse elétron ele fica constantemente ao redor do próton ali, porque eles possuem carga oposta. Se possui carga oposta, eles vão se sentir atraídos ali. E se tivesse, então, por exemplo, uma esfera toda eletricamente negativa com uma esfera eletricamente neutra, zerada, essa esfera se tornaria negativa. Agora, né, se essa esfera negativa, né, então essa aqui se tornou negativa, o que vai acontecer com essas duas esferas? Elas vão se repelir, elas vão se distanciar, ficar longe uma da outra. E se uma esfera negativa, ela juntasse, né, então ela ficasse próxima de uma esfera positiva, elas iriam se atrair. Tá? E esse átomo, ele possui uma carga elétrica. O que seria isso? Carga elétrica nada mais é do que o peso que um átomo pode ter. Tá? Então, ali, por exemplo, a quantidade de energia que pode ser produzida por um elétron, a gente chama isso de carga elétrica. Tá? Então, pensa lá, na alta tensão. A quantidade de elétrons que tem ali, eles produzem ali uma carga elétrica, porque eles estão ali unidinhos, né, transmitindo energia. Quando a gente pensa também, né, em elétrons, a gente pensa também no raio. Né? Então, toda vez que eu vejo, por que quando estou na praia, no litoral, começa a chover, a gente foge, né? A gente corre. Só que o que acontece? Se eu pegar e ficar em muito movimento, eu gero energia. E essa energia, ela é oposta à energia do raio. Opostos, o que acontece? Se atraem. Se opostos se atraem, a gente acaba sendo atingido por um raio. Então, por isso que objetos em movimento, quando está um dia chuvoso com propensão a raio, a gente tende a se distanciar. Tá? Então, porque ocorre, então, ali a propensão de como nós vamos estar com cargas opostas, se atrair. Essa carga elétrica, então, se um átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons, dizemos que ele seria eletricamente neutro, né? Porque o neutro não tem carga nenhuma, ele não é positivo, não é negativo. Ou seja, a carga elétrica total é zero. Embora haja partículas carregadas dentro dele, a soma dos valores de carga positiva e negativa se anula. Quando existe diferença entre esses valores, dizemos que o átomo está eletrizado. Né? Então, por exemplo, se um átomo está com um elétron, ele está eletrizado. Tá? Ou, por exemplo, está lá neutro, veio um próton próximo ali, ele pegou a carga, ele ficou positivo, ele está eletrizado também. Só que a gente chama isso, né? Porque toda vez que a gente fala eletrizado, pensa em elétron só. Que aquele átomo vai ficar, ou aquele objeto vai ficar totalmente negativo, e não. Né? Então, quando ele está eletrizado, ele pode ser positivo ou negativo. A mesma coisa ocorre com um objeto que
que é um corpo macroscópico formado por átomos. Veja como é simples. Se esse corpo tem um elétron a mais do que prótons, a carga elétrica dele será exatamente a carga de um elétron. No entanto, se tiver 2 elétrons a menos, sua carga será a carga de 2 prótons que estão sobrando. Chamamos de carga elementar o valor da carga específica de um elétron. Agora, que nós vamos ver, porque nós vamos fazer continhas que relaciona o valor da carga elementar. Carga elementar de um elétron sempre vai ter mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você me pergunta, Valéria, o que é aquele C ali que está, indicado ali naquele E? C é de Coulomb, Então, o cientista aqui, Charles de Coulomb, indicou, ele fez uma homenagem porque ele conseguiu representar a unidade da carga elétrica de um elétron, Então, ele conseguiu ver que mais ou menos a carga de um elétron, a carga elementar dele, é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso quer dizer, lembra lá na matemática, o que acontece quando é um número negativo? Que esse átomo, ele é muito, mas muito, Então, esse elétron é muito, muito, muito pequenininho. Então, ali, porque a carga negativa, lembra que vem tudo antes da vírgula, então é muito pequeno. Então, esse elétron, ele vai, então, ter esse valor específico. E aí, na prática, como que a gente vai estudar isso? Nós temos uma fórmula, que é a primeira fórmula que vocês vão ver, oitavos anos. Então, essa fórmula é que a carga é igual, a N vezes E. Aí você me pergunta, o que é o Q? Ou delta Q, Lembra que delta Q é variação, Na matemática, quando a gente vê esse triângulozinho, esse triângulo, a gente não vai chamar triângulo, a gente vai chamar de delta. Então, delta quer dizer ali variação, e esse Q é o quê? De carga. Então, eu quero saber a quantidade de carga de um átomo, como que eu vou fazer? Então, esse delta Q é igual a N. N vai ser o número que vai variar, tanto do que vai perder de elétron ou quanto vai ganhar. Então, por exemplo, se um objeto ganhar 2 vezes 10 a menos 13 de elétrons, eu vou calcular aqui com o E. O que é esse E? É a carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron não muda. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, esse N vai ser o número que vai perder ou ganhar de elétrons. E o E é a carga elementar de um elétron, que vai ser sempre o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós vamos fazer agora um exemplo aqui sobre esse Qzinho. Então, aqui no exemplo, nós temos aqui colocando em prática, um exemplo na apostila, Então, como eu falei para vocês, que é a quantidade da carga elétrica em C, em Coulomb, número de elétrons sobrando ou faltando é N, e ali é a carga elementar. Então, aqui, um corpo inicialmente neutro perde 5,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Considerando a carga elementar na qual será a carga elétrica do corpo após a perda de EC, qual será essa carga elementar? Então, o que ele fala? Ele não dá a carga elementar. Por quê? Porque você já sabe. A carga elementar é sempre o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, como que eu calculo isso? Eu vou pegar o N, que é o quê? Que é o que ele está perdendo ou ganhando. Então, ele perdeu 5,0 vezes 10 elevado a 13 de elétrons. Calculei ali.
vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí como que eu faço o cálculo? Eu esqueço um pouco aquele 10 ali que apavora todo mundo, aquela potência ali em cima, né? Então eu coloco ali, faço 5,0 vezes 1,6, né? Ali separo no parênteses, igual na matemática. Aí, relembrando da matemática básica, o que que acontece? Quando eu tenho a base da potência igual, eu repito a base, né? Então, aquele 10, ele continua sendo 10, e aí eu só vou mudar. Lembra lá? Números ali, sinais opostos, né? Então, ali eu vou diminuir. Por quê? Porque eu tenho 19, faz de conta que eu estou devendo 19. E aí eu pago somente R$13, né? Então, se eu estou devendo 19, eu pago 13, eu fico ainda devendo 6. E aí eu coloquei ali 5,0 vezes 1,6 dá 80, ali vezes 10 menos 6 coulombs, tá? Aí o que que acontece? A minha conta ela pode finalizar aqui. Porém, o que que acontece? Eu posso diminuir ainda a minha conta. O que que eu faço? Quando eu quero diminuir a minha conta, eu pego ali, ó, aquele zero que está aqui, ó, e eu posso pagar aqui ainda o que eu estou devendo. Se eu paguei mais R$1 no que eu estou devendo, eu fico devendo 5 lá, ó. Então, 8 vezes 10 a menos 5 coulombs. Ah, então eu posso finalizar minha conta aqui? Pode. Mas se você quiser tirar esse zero aqui, você ainda pode, ainda colocando, alterando ali na potência. Com relação aos exercícios para casa, né? Então vocês vão ter ali o AVA, vão ter ali o RA, vão trabalhar com o exercício da apostila, né? E nós vamos recapitular no próximo capítulo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais!